Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês do 8º ano de História. Nessa aula a gente vai falar sobre o pioneirismo inglês. A gente vai ver por que é e como é que aconteceu da Inglaterra ser a grande pioneira, ser a o primeiro lugar onde vai se destacar e vai surgir as primeiras indústrias no mundo. Mas antes da gente começar, vamos estar aqui toda essa aula com o Paulo, o nosso intérprete, e ele vai acompanhar a gente então até o final. Vamos lá? Vamos ver agora quais são os objetivos. Por que a gente está estudando sobre esse pioneirismo inglês? A ideia é compreender quais foram os motivos que levaram a Inglaterra a esse grande destaque dentro da Revolução Industrial. Mas daí eu pergunto, em uma indústria ocorre a transformação de matéria-prima em um produto. É isso o que vai acontecer dentro de uma indústria. Você conhece outras formas de transformação de matéria-prima? Ao longo da história, podemos caracterizar 3 formas principais de transformação de matéria-prima. O artesanato, onde vai ser realizado um trabalho manual feito à mão. Nós vamos ver também a manufatura, onde eram utilizadas máquinas manuais, ou seja, mecanismos onde a mão, o homem, vai acabar movimentando aquele mecanismo. E é nisso que a gente chega daí na maquinofatura, que é o meio de produção atrelada ao processo industrial. A produção industrial, ao longo dos séculos, ela fez o seguinte, gente, ela transformou o meio ambiente de uma maneira drástica, através do processo industrial, da instalação das fábricas, até do escoamento, dos dejetos que vão ser gerados na produção industrial. O meio ambiente, a natureza, a geografia local, ela vai começar a ser transformada. Além de modificar, então, a geografia natural, ela vai atingir a fauna e a flora também, tornando-se responsável pela emissão de vários poluentes. Na nossa atualidade, nós sempre acabamos vendo vários especialistas falando da importância de se repensar numa produção industrial que seja mais coerente, que tente minimizar todos esses danos causados no meio ambiente. Você já observou como o processo de industrialização ele impactou na nossa natureza? Existem vários estudos que indicam que o mundo ele começou a ser transformado e o meio ambiente sofreu as suas maiores alterações a partir do momento em que é instalada a primeira fábrica no mundo. Em novembro de 2015, na cidade de Minas Gerais, a cidade de Mariana, vai ocorrer um dos maiores crimes ambientais do nosso país. E o rompimento de uma barragem vai trazer devastação ao meio ambiente, tirando centenas de vidas das pessoas que viviam naquela região. Essa é uma experiência que expõe como o desenvolvimento de projetos sustentáveis, eles vão servir como uma prática para tentar evitar impactos negativos ao meio ambiente. Aqui nós temos uma imagem que representa, então, um dos acontecimentos desse rompimento da barragem, onde a gente viu que a lama ela acabou tomando conta de todas as casas e devastando tudo o que tinha ao seu redor. Começamos a falar sobre o pioneirismo inglês. Aqui nós estamos vendo um mapa da Inglaterra, que está em laranja, para a gente ver em que local então se iniciou a Revolução Industrial no mundo. A Inglaterra está localizada no continente europeu e é aqui que começa tudo disso que nós vamos falando. Ao longo dos séculos 16 e 17, a Inglaterra ela utilizou a sua imponente frota marítima para expandir os seus negócios além mar. E é através dessa expansão comercial, principalmente marítima, que vai ocorrer na Inglaterra, a gente vai ver que o comércio dentro da Inglaterra ele vai acabar tendo um grande destaque. É ele quem vai ser o grande gerador da economia inglesa.
Foi na Inglaterra que se desenvolveram as primeiras máquinas a vapor e as primeiras indústrias, né, fábricas vão surgir lá. Entre os fatores que favoreceram o pioneirismo inglês, na Revolução Industrial, nós podemos citar uma delas agora, que é o acúmulo de capital. Durante o reinado da Rainha Elizabeth I, essa Rainha Elizabeth I que a gente está falando, é lá que viveu entre os anos de 1558 e 1603. A Inglaterra conseguiu, com o governo, né, dessa grande monarca, conseguiu trazer um grande desenvolvimento econômico para a Inglaterra. E ela vai conseguir acumular um grande capital, isso por meio do comércio, principalmente marítimo, da pirataria, que aliás ela era até beneficiada, né, dos contratos da pirataria, dos corsários, com a própria Rainha Elizabeth I, e através da exploração colonial. Nesse momento, através, então, desse desenvolvimento comercial, principalmente marítimo, a gente vai ver um enriquecimento da burguesia. A burguesia começa a ter um grande acúmulo de capital também. Isso vai ser muito importante para despontar a Inglaterra como grande pioneiro da Revolução Industrial. Temos aqui o nosso primeiro quiz. Quero que vocês leiam aí com atenção e a gente já volta para ver qual é a resposta correta. Então, vamos ver qual é a resposta correta desse quiz. E a pergunta era a seguinte: indique os fatores que levaram a Inglaterra a acumular capital para desenvolver sua industrialização a partir do século XVIII. Na letra A, está dizendo o seguinte: por meio do comércio, da pirataria e da exploração colonial. Na letra B, por meio das vendas de royalties. Na letra C, através da indústria automobilística. E na letra D, através da privatização de estatais. E nós vamos aqui, então, um dos fatores que levaram a Inglaterra a acumular um grande capital econômico foi na letra A, por meio do comércio, da pirataria e da exploração colonial. Agora nós vamos ver outros motivos que levaram a Inglaterra a ser um grande pioneiro, né, dentro da industrialização mundial.
a modernização da agricultura. A agricultura inglesa, ela já havia se desenvolvido de uma forma comercial e já usava técnicas modernas para garantir a sua produção. Lá, desde o processo em que o comércio marítimo começa a se desenvolver e os burgueses começam a enriquecer, nós vamos ver a troca, né? A agricultura de subsistência, ela vai dar lugar a uma agricultura que já tinha um modelo comercial, né? Isso tudo vai beneficiar a Inglaterra. Um outro motivo importantíssimo que vai fazer da Inglaterra essa grande pioneira na indústria vai ser a mão de obra barata. Por quê? Lá ainda, inicialmente, há séculos atrás, antes de acontecer a Revolução Industrial, vai rolar o seguinte: os burgueses, beneficiados por uma lei criada chamada Lei de Cercamentos ou Atos de Cercamento, eles vão acabar tomando terras de onde camponeses viviam. Esses camponeses, eles vão ser expulsos das terras e não vão ter onde trabalhar, não vão ter onde viver. Esses camponeses que são expulsos das suas terras, eles vão para as cidades tentar encontrar um meio de trabalhar, de sobreviver. E vão ser esses mesmos camponeses que vagam pelas cidades inglesas, que estavam desempregados, que vão acabar aceitando o trabalho nas primeiras fábricas com uma mão de obra extremamente barata. Quiz. Chegamos aqui, quero que vocês leiam aí essas questões do quiz e a gente já volta daqui a alguns minutos para ver qual é a resposta correta. Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta do quiz. A pergunta era a seguinte: que grupo social passou a contemplar a mão de obra barata nas primeiras fábricas inglesas? Letra A, os burgueses. Letra B, a monarquia. Letra C, os camponeses. E a letra D, o clero. E a resposta correta é a letra C, os camponeses. É interessante a gente pensar que esses camponeses vão ser os trabalhadores dessas primeiras fábricas e eles vão passar a ser chamados de operários. Um outro motivo importante para a gente ter esse desenvolvimento industrial dentro da Inglaterra é a abundância de carvão mineral e de ferro.
O ferro, ele era a matéria-prima básica para construir as máquinas, então era muito necessário você ter o ferro para construir todas essas máquinas que iam estar nas fábricas. Também vai ser o carvão mineral, que vai ser a fonte de energia que vai garantir o funcionamento das máquinas. As máquinas, elas eram movidas a vapor. E o carvão mineral, através da sua queima, ele acabava produzindo a energia para gerar os mecanismos. Um outro motivo importante, o puritanismo. Olha só, gente, uma formação religiosa, uma crença religiosa vai ser importante para fazer da Inglaterra, então, esse grande pioneiro na Revolução Industrial. Por quê? Porque a força dessa religião puritana, protestante, ela não condenava o lucro e pregava uma vida voltada para o trabalho e oração. O puritanismo na Inglaterra, ele era uma versão do protestantismo calvinista, então que buscava, né, o progresso, o lucro, né? A gente vai ver que, aliado ao puritanismo, né, a gente vai ver a Revolução Gloriosa, porque a Revolução Gloriosa, ela vai ser a instalação da monarquia parlamentar na Inglaterra, ou seja, dentro da Inglaterra nós vamos ver o parlamento, ele administrando, né, a economia, a política, a sociedade, e a monarquia, ela vai ter um papel diferenciado, ela vai ter um papel mais diplomático dentro da política. E foram tomadas várias medidas favoráveis ao crescimento industrial. Por quê? Porque a Revolução Gloriosa, ela foi principalmente feita e organizada por burgueses. São os burgueses que vão compor o parlamento. Então, vários benefícios econômicos, comerciais, vão existir para beneficiar esses burgueses, estimulando, portanto, né, todos os negócios que vão levar à Revolução Industrial. Temos aqui a nossa atividade. Quero que leiam com atenção e a gente já volta para ver qual é a resposta correta.
Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta da nossa atividade. A pergunta era a seguinte: cite 3 motivos que permitiram o pioneirismo industrial inglês. E nós podemos citar vários motivos, porque nessa aula a gente falou sobre vários motivos que levaram a Inglaterra a ser a grande pioneira na Revolução Industrial. Dentre eles, o acúmulo de capitais, a agricultura moderna, a mão de obra farta e barata, a abundância de carvão mineral e ferro, o puritanismo e a Revolução Gloriosa. São muitos motivos que levaram a Inglaterra a ser, então, esse grande destaque industrial, isso principalmente ali no século XVIII. O que nós vimos, então, nessa nossa aula? Primeira coisa, né, que a Revolução Industrial, ela teve o seu início na Inglaterra, ali no século XVIII. Tem vários dados que dizem que foi especificamente ali no ano de 1760 que nós vamos ter o início dessa Revolução Industrial. Vários motivos levaram a Inglaterra a ser essa grande pioneira da indústria mundial. Dentre eles, o acúmulo de capital. Então, nós vamos ver que através do comércio marítimo e do enriquecimento da burguesia, vai ter um grande acúmulo de capital. Esses burgueses também vão querer investir na indústria, vão ser ousados para aquele período, né, para investir na indústria. A modernização da agricultura, que já durante muito tempo já tinha deixado de ser uma agricultura de subsistência e já tinha se tornado uma agricultura comercial. A mão de obra barata, onde os camponeses expulsos de suas terras vão acabar aceitando trabalhos baratos, né, vão se transformar em operários. A abundância de carvão mineral e de ferro. O carvão vai ser o que vai movimentar as engrenagens das máquinas e o ferro é o que se utiliza para construir as máquinas. O puritanismo, então a influência religiosa que vai dizer que o lucro faz parte de uma salvação divina. E, não menos importante, a Revolução Gloriosa, que vai dar forças ao parlamento através da implantação da monarquia parlamentarista. E o parlamento ele é composto pela burguesia, vai acabar trazendo benefícios comerciais para esse grupo. Essa foi a nossa aula, pessoal, e até a próxima.